Graça e paz, amados de Deus, você está no seu nosso ponto teológico. Estamos aí para mais uma aula desta série Teologia Pentecostal e o assunto ainda é revelação geral. Para você que está chegando agora no nosso canal, caiu aqui de paraquedas, eu sou o pastor Anderson Porto e o nosso propósito é, aqui nas internet da vida, compartilhar conhecimento. Estamos aí nessa série. Sugiro a você que dê uma olhadinha depois na nossa playlist. Você vai ver lá outras séries, Teologia para Iniciantes, Teologia Paulina. Dê uma olhadinha lá para você assistir aos nossos outros vídeos, tá certo? E a maneira que você tem de nos ajudar, de nos abençoar, é se você não é inscrito ainda, se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho da notificação para você receber as novidades. Você que já é inscrito, confere aí. Isso, tem pessoas que estão inscritas, mas não está o sininho ativado. E tá engolindo barriga pra caramba, perdendo vídeo, perdendo review a beça. Eu constatei isso aí nos últimos dias. Então você que já é inscrito, dá uma confirmada aí, confere aí por favor. Dá uma olhadinha pra ver se está realmente aí notificado o sininho. Conferiu? Show. Então beleza. Você pode também nos ajudar compartilhando este vídeo aí em vários grupinhos, né, de Facebook, WhatsApp, Telegram, nas suas redes sociais, dá uma ajuda aí para dar um upgrade no canal, tá certo? A gente sempre pede isso. Indica ele para amigos, para aquele seminarista, para pessoa, aquele irmãozinho que gosta de estudar teologia, que gosta de saber as novidades sobre livros de teologia, Bíblia de estudo, enfim. Você pode estar nos ajudando dessa forma. Outra maneira de nos ajudar, obviamente, é dando like, comentando também aí, para você ajudar a engajar o canal. Tornando-se também apoiador do nosso canal, aqui embaixo nos comentários. Você vai ver aí o nosso link, né, do Apoia-se. Nosso link do Apoia-se. A partir de R$5 você pode tornar-se um patrocinador mensal fixo ali, todos os meses. Você fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo de WhatsApp, a família Point ali, o pessoal bastante agitado, né, trazendo dicas ali de livros, o pessoal bastante animado lá, tá certo? E quando a gente alcançar a meta financeira, que você vai ver quando você clicar lá na plataforma, vamos começar a sortear livros de teologia para os apoiadores, tá certo? Ah, pastor, eu não quero me tornar apoiador, não, mas gostaria de abençoar o senhor aí com uma oferta aleatória. Aqui embaixo nos comentários tem o nosso Pix, você poderá estar fazendo isso de todo o seu coração, tá certo? Então vamos lá, estamos falando sobre revelação geral e eu estou aqui estudando. Você que está nos acompanhando, eu estou na página 76 da nossa Teologia Sistemática de Stan Horton. A minha edição é antiga, mas o conteúdo é o mesmo, né? Só mudou a capa. Estou na página 76, segundo parágrafo. Diz assim o escritor: não obstante Deus se revelar na ordem da natureza, não deve ser identificado com o universo criado como quer o panteísmo. A Terra e o universo não são Deus nem deuses. Se o fossem, sua destruição implicaria na destruição de Deus. Por outro lado, Deus está envolvido nos acontecimentos do universo que ele criou e no qual se revela de muitas maneiras. Né, essa teoria aí, essa crença panteísta, né, o panteísmo, que cria o panteísta? A palavra já diz, né, pan, tudo, todo, teísmo, ou seja, Deus é tudo, tudo é Deus, né? Na verdade, um grupo propagador nos dias atuais, um dos maiores propagadores do panteísmo, é o pessoal da Nova Era, né? Que na verdade traz essa heresia requentada, né, do hinduísmo. O hinduísmo já há séculos sempre ensinou o panteísmo, né? E a Nova Era deu destaque. A Nova Era aqui no Ocidente tem tornado essa heresia, este falso conceito a respeito de Deus muito estimada, digamos assim, admirada por pessoas da alta sociedade, por artistas, pessoas famosas. Hollywood propaga isso através de seus filmes. Lembra do filme de James Cameron, o Avatar? Então, vai sair agora o 2, né, depois de muitos anos. O Avatar, de maneira bem sutil ali, propaga o panteísmo. Só que o grande problema do panteísmo, né, onde diz que Deus é tudo, tudo é Deus, havia uma
uma personagem nos anos 90 na escolinha do professor Raimundo. Eu era adolescente, eu lembro que eu via, ele chamava ela dizia assim, viva a natureza. Essa ideia vem do pessoal da Nova Era. Então a mídia propaga filmes, novelas, etc. Mas esse não é o conceito verdadeiro de Deus. Deus é distinto da criação. É um equívoco você, por exemplo, olhar para a Lua e dizer assim, eu estou vendo Deus na Lua. Não, é necessário distinguir. Então você vai estar praticando o panteísmo. Você vai estar inserido neste erro aí. Certo? A Lua é criação de Deus. O Sol, né, a fauna, a flora, não é Deus. Deus não é a flora. Deus foi o criador da flora, o criador do universo. Ele, portanto, é distinto da criação. Certo? Diz mais aqui. Por outro lado, Deus está envolvido nos acontecimentos do universo que ele criou e no qual se revela de muitas maneiras. Infelizmente, o pecador rebelde suprime a verdade que a natureza revela a respeito de Deus, provocando-lhe a ira. E dessa forma cai o impenitente nas maiores profundezas da impiedade, conforme Romanos 1, versículo 21 a 32. A natureza humana. A revelação geral também inclui a autorrevelação de Deus através da natureza humana. A humanidade foi criada à imagem de Deus, mas a queda levou ao rompimento na comunhão entre Deus e o homem. Não obstante o pecado, não conseguimos extinguir de todo a imagem divina nos seres humanos. Embora o homem seja totalmente pecador, a Bíblia reconhece ser ele uma criatura racional com quem Deus pode se comunicar. É por isso que Deus manifesta o seu convite. Vinde então e arque-me, diz o Senhor. Além disso, textos do Novo Testamento, tais como Efésios 4:24 e Colossenses 3:10, asseguram-nos existir um ponto básico de contato entre Deus e o homem. E aí vai entrar aquela questão da depravação total, que é uma controvérsia entre arminianos e calvinistas, né? Que dura aí há alguns séculos. Por exemplo, o calvinismo vai enfatizar a questão do homem estar morto, de fato está morto espiritualmente, só que o calvinismo leva ao extremo essa ideia. O homem está morto, portanto, ele não pode se voltar para Deus jamais. A ideia é monergista, né? Só Deus que dá todos os passos para salvá-lo. Né? O homem não pode ir até Deus. Diferentemente do sinergismo arminiano, que vai dizer que, sim, o homem está morto, mas ele pode, como diz aqui o texto, né? Deus convidando o homem, vinde então. Ou seja, é possível ele ouvir o convite e ir até Deus. Então existem textos nos quais, obviamente, o monergista calvinista vai se agarrar para defender sua tese de que o homem está morto, então os mortos não respondem, não podem falar. Né? Eles vão usar essa analogia, interessante até. Se você chegar até um morto, chamar ele não vai... Você pode bater no morto, ele não sente dor, não tem sensibilidade, está morto. Ele não ouve a minha voz mais. Ok, é uma boa analogia. Só que existem outros textos que vai dizer sim, que é possível que o morto ouça a voz do Deus vivo. Assim como Lázaro estava morto, o Senhor Deus na pessoa, na figura do Senhor Jesus Cristo, vai chamar Lázaro da morte. E os arminianos podem usar também essa analogia, né? Assim como Deus chamou o morto Lázaro e ele ouviu a voz, Deus também chama o homem que está morto em seus delitos e pecados. Este homem que teve a sua imagem arranhada por conta da queda, né? A imagem, sua natureza caiu. Contudo, eu particularmente sou arminiano, eu creio que mesmo estando morto, o homem pode sim ouvir a voz de Deus para receber a vida. Ele está morto, mas ele pode atender o convite da salvação. Diferentemente do que crê os irmãos calvinistas monergistas. Certo? Quando a Bíblia vai falar sobre a imagem e semelhança de Deus, né? A palavra, o termo imagem aqui no Novo Testamento, por exemplo, é o termo eikon. A palavra grega eikon. Eikon traz o sentido de cópia, né? Uma cópia exata, né? A ideia de que o homem é imagem e semelhança, é uma cópia de Deus, não é no sentido da perfeição, né? O homem não é perfeito, totalmente santo como Deus o é, né?
Não é no sentido de que o homem é todo poderoso ou sempre existiu como Deus. O homem é imortal, mas o homem passou a existir a partir de um momento na história. Deus sempre existiu. Não é como alguns pensam equivocadamente, o homem é mais semelhança no sentido de que Deus tem 1,80 m, olhos azuis e cabelos loiros. Não. É no sentido de que na natureza de Deus, Deus ama, Deus perdoa, Deus se relaciona com o homem, né? E isso também o homem pode fazer. O homem pode amar, ainda que seu amor não seja perfeito. O homem pode amar, o homem também pode perdoar, o homem também se relaciona com Deus, com o próximo. É nesse sentido, né? O homem tem a liberdade para amar a Deus ou rejeitá-lo. Deus também é um ser livre. Nesse sentido, obviamente que a teologia vai ensinar a respeito desta imagem e semelhança, do eikon. Diz mais aqui, depois da queda, a imagem divina do homem foi desfigurada e distorcida, mas não totalmente destruída. Sim, o arminianismo vai ensinar isso. Não foi totalmente destruída. Então é possível que mesmo com a imagem desfigurada, distorcida, mesmo com a queda, é possível o homem se voltar para Deus, o homem praticar boas obras, claro. As boas obras que um homem distante de Deus realiza, boas obras em relação ao próximo, obviamente, não glorifica a Deus, mas não deixa de ser uma boa obra. Ora, uma pessoa que não é nascida de Deus, não serve a Cristo Jesus, mas ela é uma pessoa filantropa, né? Como diz. Ela pratica o bem, ela ajuda institutos de câncer, abre orfanatos, ajuda os idosos, tem condições financeiras, como existem muitas pessoas milionárias que dedicam parte da sua fortuna a ajudar em pesquisas, para cuidar das pessoas deficientes, para descobrir cura de câncer. Cara, vamos dizer, quem vai dizer que essa pessoa não está fazendo bem? É claro que ela está fazendo bem. É claro que ela está atendendo às demandas do próximo, à necessidade do próximo, sem dúvida. Mas também concordo com alguns irmãos monegistas que vão dizer, não, mas esse tipo de obra não glorifica a Deus. Nós não estamos falando de obra que glorifica ou deixa de glorificar, estamos falando de obras. É possível sim um homem distante de Deus, um sujeito distante de Deus, ele realizar boas obras. Entende? Então ele está morto espiritualmente, mas ele consegue praticar algo bom. Então o homem consegue entender o que é, o homem sem Deus consegue entender o que é bom e o que é mal. Todos os homens receberam uma consciência. E a consciência acusa, nos informa aquilo que é bom e o que é mal. Claro, existe a consciência cauterizada e tal, essa é outra história. Mas no geral, o homem consegue distinguir o que é bom e o que é mal, mesmo sem ter nascido de novo. Eu me lembro que eu tinha uns 14 anos, eu recebi uma proposta como adolescente, né? Foi me feita uma proposta para cometer algo que, diante da sociedade, é reprovável. Poderia dar problema para a minha vida, né? Assim como muitos jovens são convidados a praticar crimes, é isso que eu estou falando. Recebi um convite, mas eu não quis. Não quis. Não tinha Deus, não tinha o Espírito Santo, não era nascido de novo, com 14 anos. Simplesmente olhei e a minha consciência disse, isso é errado, não vou participar, não vou me envolver com isso. Não me envolvi. É isso que eu estou falando. O ser humano, mesmo morto espiritualmente, como eu estava, ele consegue distinguir o que é bom e o que é mal. Ele consegue praticar o bem ou o mal. Se vai glorificar a Deus, isso é outra história. Sim, as boas obras do nascido de Deus glorificam ao Senhor. Do não nascido de Deus não glorifica, mas isso não significa que não seja boa obra. Entende? A natureza moral e espiritual da humanidade reflete, mesmo de forma bastante inadequada, o caráter moral de um Criador santo e perfeito. Uma consciência universal, por mais distorcida, da conexão entre a humanidade e Deus, é afirmada repetidas vezes nas Escrituras. Que o diga o testemunho dos missionários antropólogos. Romanos 2 confirma a validade da revelação divina através da natureza humana. Mesmo a parte de qualquer revelação especial. Certo? Então, ele está dizendo aqui
que o indivíduo ele possui um caráter moral. E isso é refletido em muitas civilizações que não conhecem o Deus da tradição judaico-cristã. Eles têm noção do que é certo e o que é errado. Claro, não de tudo, mas tem bastante noção de que existe um ser, um ente transcendental que deve ser temido. Obviamente, pelo fato das suas consciências estarem distorcidas, eles vão direcionar esta festa, devoção aos deuses, vão adorar o sol, a lua, as matas, as florestas, né? Mas eles, mesmo com essa consciência distorcida, eles entendem que o ser humano nasceu para servir um ser transcendental, ou seres. O politeísmo é a corrupção do monoteísmo, certo? E demais, os que não possuem a lei mosaica fazem naturalmente as coisas que são da lei, pois mostram a obra da lei escrita no seu coração. Romanos 2, 14 e 15. Até mesmo os que se acham alienados de Deus por causa do pecado não estão destituídos da consciência moral. Consciência moral, vamos até sublinhar essa expressão. E dos impulsos que refletem as normas de conduta. A graciosa revelação moral de Deus ao coração humano tem preservado a raça adâmica de irrefreada autodestruição. Isso é muito interessante e é verdade, gente. Por mais que o homem esteja caído, rebelde, em rebelião contra Deus, esteja totalmente destituído de graça e da glória de Deus, existe uma consciência moral coletiva que não leva os 8 bilhões de habitantes a se autodestruir agora. Já parou para pensar sobre isso? Um dia desse eu estava pensando sobre isso. Falei, cara, tem tanta gente maluca no mundo. Na China, nos Estados Unidos, no mundo árabe, na Coreia, esses caras apertam um botão, dispara várias bombas nucleares, acaba com o planeta em um segundo. Por que isso não acontece? Por que não aconteceu ainda? Porque existe uma consciência moral, ainda que embaçada, de que existe essa consciência de que não é certo fazer isso. Não é certo dar cabo da humanidade. Porque se o presidente da Coreia do Norte, que é maluco, ele apertar o botãozinho e enviar uma bomba nuclear para os Estados Unidos, que eles odeiam os Estados Unidos, assim como muitos outros países árabes, com certeza eles vão ter a resposta. O mundo vai acabar, porque um vai tacar bomba atômica no outro. Mas, graças a Deus, não fazem isso. Existe uma consciência moral que vai refletir na conduta, na ética, no comportamento de todos, ainda que esteja distorcida, embaçada. Você entende? A graciosa revelação moral de Deus ao coração humano tem preservado a raça adâmica de irrefreada autodestruição. Concordo. Isso é a razão porque chegamos até agora, né, na nossa caminhada humana, 8 bilhões de habitantes. A maioria dos países tem armas nucleares e estamos, graças a Deus, a cada manhã acordando, abrindo nossos olhos e percebendo que a Terra está intacta e a humanidade continua vivendo. Os judeus tinham um código moral escrito na lei. Os gentios, por outro lado, possuíam conceitos morais básicos, fundamentais para a lei, escrita no seu coração. Paulo, referindo-se às exigências da lei, às coisas que são da lei, enfatiza que os gentios não têm uma lei diferente. Essencialmente, era a mesma lei dos judeus. Essa lei do coração é inferior apenas por ter menos pormenores e clareza. O princípio unificante entre a lei escrita e a lei do coração é o próprio Deus. Muitos limitam essa revelação geral à consciência humana, pois esta dá testemunho da revelação ao coração, concedida por Deus como um segundo conhecer, que se acha lado a lado com quem já foi revelado. O testemunho conjunto da consciência julga se alguém está vivendo em obediência às coisas da lei escrita no coração. Além disso, nossos pensamentos ou nos acusam ou nos exime de culpas, de conformidade com a nossa obediência ou desobediência à lei do coração, Romanos 2,15. Consequentemente, os não regenerados, mesmo sem terem diante de si nenhuma lei divina escrita, experimentam incontáveis conflitos todos os dias ao se verem confrontados pela lei de Deus dentro deles. Isso é interessante demais, que vai refutar os irmãos que enfatizam o monergismo exageradamente, dizendo que pelo fato do homem ter caído e estar morto, ele não tem nenhuma resposta, ele não pode responder a nada. Não é verdade. Como deu meu exemplo aqui, qualquer ser humano, mesmo sem Deus, ele tem a consciência do que é certo e do que é errado, mesmo sem Deus. Não é? Mesmo de forma distorcida e embaraçada, ele tem essa consciência. Muitos de nós, antes de conhecermos a Jesus, nós deixamos de praticar muitas coisas erradas,
Porque a gente sabia, nossa consciência nos mostrava isso errado. E nós não tínhamos o Espírito Santo. Nós não éramos nascidos de novo. É demais aqui. A revelação geral leva o conhecimento cognitivo de Deus a toda a humanidade. Tal conhecimento é verdadeiro, claro e inexorável. O testemunho que o Deus Criador dá de si mesmo continua dia após dia, hora após hora e momento após momento. O homem caído no seu dia a dia nunca fica totalmente separado nem isolado da revelação de Deus. A pessoa que declara que não há Deus é muito astuta. Semelhante declaração nega o que se acha no íntimo de nosso ser e que surge diante de nós em todos os momentos de nossa existência. Bruce DeMaret alista 19 áreas específicas do conhecimento a respeito de Deus que, segundo declaram as Escrituras, vêm à humanidade através da revelação geral. Conclui que a glória de Deus, do Salmo 19:1, a revelação, a natureza divina de Romanos 1:20 e as exigências morais de Romanos 2:14 e 15 são conhecidas até certo ponto através da revelação geral. Uma revelação geral. Alguns vão dizer aí, alguns monegistas vão dizer que é a chamada graça comum, né? A revelação geral de Deus fez de si mesmo objetiva, racional e válida, independentemente de o ser humano já ter correspondido ou tido acesso a qualquer revelação especial de Deus. A revelação geral não é algo que os que já conhecem a Deus por outros meios alegam perceber na natureza. Pelo contrário, está presente na criação e na contínua providência divina. Ok? Um testemunho, já foi falado isso em outro vídeo, né? Um dos maiores testemunhos acerca da existência de Deus está na própria criação, né? Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica famosa, ele vai escrever, ele vai alistar ali as cinco provas da existência de Deus numa perspectiva da teologia natural, né? Provando através da providência, da criação, com argumentos filosóficos, que existe um ser. Tudo que a gente observa na criação necessariamente exige a existência de um ser transcendente e poderoso, né? Tudo que é causado, existe uma causa inicial. Essa causa inicial seria Deus. Muito inteligente, né? Eu considero Tomás de Aquino o maior teólogo de todos os tempos. Logo depois vindo Agostinho, né? Depois vem aí Lutero, essa turma. O cara era teólogo e filósofo, então os argumentos que ele utilizava para falar de Deus eram argumentos extremamente sofisticados, né? Até difícil de entender para muitos de nós hoje, né? Ele usava a filosofia de Aristóteles. Ele foi o único ali teólogo famoso que conseguiu aplicar uma filosofia pagã. Ele pegou, ele faz uma aplicação engenhosa para enfatizar, para trazer os seus argumentos a favor da teologia, a favor de Deus. Ele pega uma filosofia pagã e direciona para provar a existência de Deus. Olha só, o cara não era pouca coisa não. Aceitar a validade do propósito da revelação geral não implica em negar as consequências da queda com respeito a tal revelação. Fato. De maneira bastante clara, a Bíblia afirma ter o pecado afetado o conhecimento que o ser humano possui de Deus. O pecado obscurece o conhecimento divino que vem através da revelação geral, a ponto de limitar a compreensão de que Deus realmente existe em majestade e poder, e que ele executa julgamento moral. Os efeitos do pecado sobre o intelecto têm influenciado as pressuposições e conclusões filosóficas e corrompido a vontade humana. Os incrédulos não são filhos de Deus por se acharem desprovidos do conhecimento dele, mas por não possuírem qualquer compromisso espiritual e vocação para a obediência. Isso é interessante. Mesmo a pessoa tendo essa consciência de certo e errado, no geral, é óbvio que ainda pelo fato de não ter nascido de novo, ainda a sua percepção, no geral, ainda é bastante distorcida. Por exemplo, eu dei testemunho aqui para os irmãos, né, de que eu com 14 anos recebi uma proposta para cometer algo que era errado diante da sociedade. Errado seria prejudicial para a minha vida. Recusei, ok. Mas com 14 anos, 13, 14 anos nessa idade, eu achava que não era pecado, por exemplo, consultar horóscopo, fazer simpatias com vela, superstições, entende? Então,
em muitas coisas, uma pessoa longe de Deus, ela tá, né, tem a sua imagem e semelhança em relação de Deus distorcida, ela não tem a percepção da salvação, ela consegue praticar o bem, ela consegue distinguir muitas coisas, o que é certo e o que é errado, mas ainda ela não tem toda a percepção, a iluminação dos olhos da alma, a iluminação espiritual para crer em Jesus como Salvador e abandonar a idolatria, abandonar as superstições, etc. Então, o que é absurdo, mas existe muitas pessoas que frequentam igrejas evangélicas, mas consultam horóscopos, creem no karma, na reencarnação, as pessoas não se converteram, não nasceram de Deus. Então ela tem uma percepção, sabe que a igreja evangélica ensina a palavra, o caminho, que é Jesus e tal, mas ela ainda está presa a superstições, ao paganismo, né, no geral. Então essa pessoa ainda não nasceu de novo, entende? Então a queda, as pessoas conseguem ainda praticar o bem, ter muita noção do que é certo e do que é errado, mas ela precisa sim ter a experiência do novo nascimento para que ela seja morada do Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha dirigir a vida dela. Diz mais aqui. A humanidade pecaminosa e costumaz reprime e rejeita o conhecimento de Deus. Ela fabrica suas próprias verdades, transgride as leis divinas que se acham impressas em seu coração e inventa novos deuses. O conhecimento do verdadeiro Deus, proveniente da revelação geral, foi pervertido a tal ponto que acabou por gerar as muitas religiões e divindades, e dessa forma terminaram por fazer Deus a imagem dos seres humanos, ao invés de se aperceber de que eles mesmos é que foram criados à imagem de Deus. A despeito da popularidade do neo-universalismo, que aceita todas as religiões como verdade, há de se reconhecer nessas mesmas religiões gravíssimas distorções da verdadeira revelação divina. As pessoas que procuram a Deus nas falsas religiões não podem ser aplaudidas como boazinhas, mesmo porque a ira divina se há manifestado justamente para lhes punir a idolatria, que é um movimento que voltou com a corda toda, né? O universalismo. Eu percebo que essa turma aí, essa molecada aí, que tem milhões de seguidores nas redes sociais, que ficam pregando esse evangelho água com açúcar, que não fala de pecado. Será que vocês me entendem, essa turma? Quem são? Sabe, né? Que fica dizendo que nós somos o ponto fraco de Deus, né? Deus morreu na cruz porque eu sou muito importante, ou seja, um evangelho, entre aspas, antropocêntrico, né, voltado para o homem, não é um evangelho cristocêntrico, onde Cristo é o rei e nós não somos nada, e é o evangelho que confronta nossos pecados. Então, eu vejo nisso aí um universalismo, porque os caras não pregam contra o pecado. Então a pessoa começa a frequentar um grupo religioso, uma instituição religiosa, sem ser confrontado a abandonar seus pecados, a se arrepender dos seus pecados e a crer em Cristo, né, de todo o coração. Então ela não muda de vida, ela continua nos seus pecados, continua fazendo o que lhe dá na telha e não busca arrependimento, não busca conhecer a vontade de Deus para a sua vida, porque ela recebe apenas mensagens, palavras para massagear o ego, para afagá-la, sabe? Então eu vejo nisso aí um universalismo. O universalismo, o que é o universalismo? A ideia de que todas as religiões levam a Deus. Então tem algumas igrejas evangélicas, grupos evangélicos, que estão se utilizando desse subterfúgio. É um universalismo, a pessoa frequenta o grupo dela, ouve as suas palestras, os seus pastores coaches, mas não há necessidade de mudança de vida. No final das contas, ela vai ser salva de qualquer maneira, sem necessariamente mudança de caráter. Você está entendendo? Então o universalismo ele está presente também nas igrejas evangélicas, sem dúvida. A revelação de Deus cognitiva invade e penetra por completamente a consciência humana. A despeito de, em face desta revelação, o homem não optar por conhecer Deus, existencial e espiritualmente. A condição humana não é de um natural agnosticismo, nem somos obrigados a confiar em Deus seus recursos do conhecimento cognitivo. Não obstante, o pecador persiste em violar o que ele sabe ser a verdade e a justiça. Só pode ser suprimido o que já foi experimentado. A revelação geral traz o conhecimento de Deus a todas as pessoas. E, embora possa ser ignorada, não há de ser destruída. Ela permanece intacta, pois profundamente sepultada no subconsciente da humanidade. Desde que este conhecimento de Deus acha-se disponível a todos,
ninguém pode se haver como inexcusado diante de Deus. Romanos 1:20, é óbvio, né? Esse conhecimento de Deus que ele fala aqui, que é dado a todas as pessoas, é no sentido do chamado convite, do convite de Deus de N maneiras ao homem caído, para que ele se volte para Deus, para que de alguma maneira ele se volte para o Criador. Isso vai se dar de várias formas. Deus fala com o homem de várias maneiras. Por exemplo, na minha igreja tem um irmão de Deus, um diácono, um servo do Senhor, já um senhor de idade. E ele sempre fala no testemunho dele, ele é convertido há quase 20 anos, que ele gostava muito de andar de moto, naquelas motos estradeiras de viagem. E ele falou que sofreu 2 acidentes. E assim, quem visse teria dito, pô, sobrou nada, esse cara tá morto já. E ele falou que, por misericórdia, mesmo não tendo conhecimento pleno do Senhor, ele falou que percebia que era Deus chamando ele e que eram avisos. Ele falou que percebeu claramente que aquele Deus que ele estava rejeitou a vida toda, estava dando alguns avisos, dando demonstrações de misericórdia, dizendo para ele assim, estou te dando mais uma oportunidade de você se voltar para mim. Então Deus vai falar de várias maneiras, como ele foi dessa forma, livrando ele 2 vezes de um acidente quase mortal. De outra com você foi através de um vazio existencial, enfim. Esse conhecimento que é dado à humanidade, claro, um conhecimento parcial, é aquele conhecimento barra convite. Tipo assim, estou falando contigo, existe um Deus que você precisa obedecer, que você precisa seguir. E diz mais aqui, se por um lado a Bíblia legitima o propósito da revelação geral, por outro nega a validade da teologia natural quando baseada apenas na razão humana. Não se pode refletir sobre a verdade proveniente da revelação geral e a partir daí desenvolver uma teologia que habilite alguém a obter o conhecimento salvífico de Deus. Essa questão da teologia natural, que é uma abordagem, uma tentativa de explicar Deus, de falar de Deus através da razão humana. Muitos teólogos não gostam de Tomás de Aquino, por conta disso, por conta dele enfatizar muito a teologia natural, de usar a filosofia em demasia para poder explicar e tentar provar a existência de Deus. Muitos teólogos não gostam disso, baseando-se, claro, também em muitos versículos da palavra de Deus, onde o homem só vai conhecer Deus através de uma revelação sobrenatural. Agostinho vai enfatizar muito isso, e muitos teólogos, né, também. Essa é a minha opinião, é que sim, a revelação precisa ser sobrenatural, mas isso também não nos impede de utilizarmos a teologia natural, filosofia, argumentos filosóficos para falar de Deus. Porque existem pessoas que são extremamente intelectuais e elas não se contentam com explicações meramente sobrenaturais. Ela precisa fazer o quê? Existem pessoas que são movidas somente pela razão, pelo intelecto. Outras são pessoas emotivas. Essas pessoas emotivas, elas aceitam a Cristo, se derramam, choram, porque sentem um vazio na alma. E elas não querem saber de teologia. Elas amam a Cristo. Só. Outras pessoas são extremamente racionais, são intelectuais, você percebe que elas não são emotivas, não derramam lágrimas, elas não querem saber de encontros existenciais do homem com Deus. Ele quer saber mais detalhes acerca da teologia, acerca de quem é esse Deus. Ele quer argumentos razoáveis para crer num Deus que ele não pode ver. Né? Tem pessoas assim. Fazer o quê? O que mais diz aqui? O que Paulo afirma em Romanos 1:2, concernente à revelação geral, deve ser entendido à luz do capítulo 3. Neste capítulo, o apóstolo enfatiza o fato de todos haverem fracassado quanto ao ideal divino, não havendo, por conseguinte, nenhum justo sobre a terra. Romanos 3:23. A revelação geral não tem como meta proporcionar, a partir das verdades que ela revela, um conhecimento adicional de Deus. Mas a semelhança da lei, da Escritura, a revelação geral serve meramente para denunciar o culpado e não para justificá-lo. Pois é. Este fato, contudo, leva o crente a regozijar-se na verdade, Salmo 19:1, e pode ser usado pelo Espírito para induzir-nos a procurar a verdade. Romanos 17:27, naquele discurso de Paulo no Areópago, que ele diz que os homens estão a tatear a Deus, procurando Deus. É aquela questão dessa consciência nos corações, mesmo nas pessoas
mortas espiritualmente, de que existe um ser transcendental. Eu, antes de conhecer Jesus, antes de ter a experiência do novo nascimento, ficava na minha cabeça, daí existe um Deus. Será que existe o céu, o inferno? Eu ficava pensando nas questões sobrenaturais. Se eu morrer, eu vou para onde? Isso com 11, 12, 13 anos. Por quê? Porque Paulo vai falar isso no discurso do Areópago, em Atos 17, acerca dessa questão, que o homem está tateando, procurando, né? Uns mais, outros menos, sem dúvida. Em resposta à turbulenta questão de a justiça divina condenar os que jamais ouviram o evangelho de maneira convencional, Miller Erickson afirma: ninguém jamais ficou completamente sem tal oportunidade. Todos conhecem a Deus. E se alguém ainda não percebeu de forma efetiva, é sinal de que a verdade já está sufocada em sua vida. Eis porque todos são responsáveis. Todos são responsáveis. Paulo vai dizer isso, né? Desenvolver ali nos primeiros capítulos de Romanos, essa ideia de que nenhum homem tem desculpa plausível. Nenhum homem pode apresentar desculpa, uma desculpa, digamos, coerente para Deus. Nenhum. Porque as oportunidades, a revelação geral permite qualquer indivíduo se aproximar. A revelação geral / convite de salvação permite qualquer homem na face da terra vir a servir o Deus verdadeiro. Ele diz assim: é indispensável, todavia, encarar a revelação geral não como se for a insensibilidade de Deus, e sim como mais uma demonstração de sua misericórdia. A revelação geral cósmico-antropológica caminha lado a lado com a revelação especial de Deus em Jesus Cristo, não somente por pertencerem ambas à revelação divina progressiva, mas porque a revelação geral estabelece e enfatiza a culpa universal do ser humano, a quem Deus oferece resgate na manifestação especial da redenção na pessoa de seu Filho. A semelhança da lei escrita, a revelação geral condena os pecadores com o objetivo de lhes apontar um Redentor que lhes transceda. Seu intento é guiá-los à revelação especial, pois a influência da revelação geral para salvar a humanidade caída necessitava da revelação especial de Jesus Cristo como a verdade que liberta o povo das cadeias do pecado. João 8,36. Então, é interessante agora, ele falou sobre essa questão da revelação geral apontar para o homem um redentor, algo semelhante à lei, ao Antigo Testamento, né? A lei é o pai da Gogos, Paulo vai dizer isso em Gálatas, né? A lei serviu de aio para conduzir-nos a Cristo. A palavra aio, lá no original grego, é pai da Gogos, pedagogo, aquele que conduz, aquele que ensina, aquele que direciona. A ideia de um instrutor, né? Na Grécia Antiga, em Roma, havia instrutores que educavam a jovens, adolescentes, era o pai da Gogos, ou pedagogo, aio. Então ele vai dizer que a lei serviu como pedagogo para nos apontar, para nos conduzir a Cristo, para nos direcionar, para mostrar o caminho, para nos educar. Pois é, a lei foi superada, vivemos hoje na graça, certo? A lei serviu de aio, serviu para apontar. Quando nós lemos o Antigo Testamento aponta diretamente para Jesus, né? E na próxima aula nós vamos falar sobre a revelação especial. A revelação geral ela não aponta de maneira plena e completa, assim como a teologia natural de Tomás de Aquino não aponta de maneira completa e plena, né, para Deus, mas a revelação especial em Jesus é que vai mostrar, né, o caminho da salvação de fato e de verdade. Então na próxima aula vamos seguindo aí, vamos falar sobre revelação especial, tá certo? Dê o like, comente, até a próxima, Deus abençoe.